Irmãos, com a certeza, essa alegria do perdão divino, vamos então agora atentar para a pregação, a palavra de Deus. Nós vamos ler algumas palavras de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14. Capítulo 14, versículos 16 a 18, versículo 26. Nós vamos ler também alguns versos do capítulo 15 e 16, porque aqui, irmãos, nós temos um sermão de Cristo na noite anterior à crucificação dele. Sermão de encorajamento aos apóstolos, aos discípulos. Então, o capítulo 14, 15 e 16 é um único sermão direcionado aos discípulos para encorajamento. E uma das coisas que Jesus vai usar para encorajar os discípulos, conscientizando-os de que ele estava partindo, fisicamente, que ele haveria de morrer no próximo dia, é a promessa do Espírito Santo, a promessa do Consolador para habitar para sempre com eles e fortalecê-los para a obra grande que eles tinham pela frente de proclamar o Evangelho. Nós vamos falar hoje sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Nós vamos fazer isso também a partir do dia do Senhor 20, do nosso catecismo. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. João 14, 16 a 18. Cristo diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 15, verso 26 e 27. Final do capítulo 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16, verso 7 ao verso 14. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém. Agora sim, vamos ler Dia do Senhor 20, pergunta e resposta 53. Apenas uma pergunta e uma resposta. Vou fazer a pergunta e os irmãos, quem estiver com a confissão, todos juntos, respondem com a resposta. Dia do Senhor 20, pergunta 53. O que você crê sobre o Espírito Santo?
Até aqui a nossa leitura da palavra de Deus. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor 20 nos traz a explicação da terceira parte do credo apostólico, a obra do Espírito Santo e a nossa santificação. E os dias do Senhor 20 até o dia do Senhor 22 vai lidar exatamente com a obra específica do Espírito Santo, uma obra que envolve a reunião, a edificação, a comunhão da Igreja de Cristo, uma obra que envolve a dádiva do perdão dos pecados e também a ressurreição do nosso corpo e a vida eterna. Todas essas obras, todos esses benefícios que Cristo ganhou na cruz para nós, só é possível ser aplicado na nossa vida pela obra do Espírito Santo. Irmãos, nós temos aqui apenas uma pequena pergunta e resposta acerca do papel do Espírito Santo, da pessoa e do papel do Espírito Santo. E por causa disso, algumas pessoas fizeram algumas acusações contra o catecismo e as confissões de fé reformadas, afirmando que elas não davam muita ênfase à obra do Espírito Santo. Na verdade, isso é um grande erro, irmãos, porque as nossas confissões, de fato, elas falam muito sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Claro que aqui é uma pergunta específica acerca da sua divindade, acerca do seu papel na salvação, mas você vai encontrar menções à obra do Espírito Santo cooperando com Cristo em todas as nossas confissões de fé. E no próprio Catecismo de Heidelberg há várias menções ao Espírito Santo, sim, desde o dia do Senhor 1 até o dia do Senhor 52. E aqui nós temos uma explicação no dia do Senhor 20 sobre quem é o Espírito Santo e o que faz o Espírito Santo. A resposta, à nossa pergunta, o que é que você crê sobre o Espírito Santo, ela aborda esses dois aspectos. Primeiro, que nós cremos que ele é tão divino quanto o Pai e o Filho. Não é uma energia, nenhuma força impessoal, mas é um ser pessoal e divino, assim como o Pai e o Filho. E esse Espírito, nós cremos também que ele foi dado a nós, que ele veio habitar em nosso ser, em nosso coração. Ele procedeu do Pai e do Filho para viver eternamente no meio, na verdade, dentro, do seu povo. Há muita coisa que a gente poderia pregar acerca da obra do Espírito Santo. Por exemplo, a gente poderia falar sobre o Espírito Santo e a sua relação com Cristo. Seria um assunto, para a pregação, porque de fato existe essa ligação íntima entre o Filho e o Espírito Santo. Na verdade, não só unidade na essência, eles são tão divinos, um quanto o outro, mas também unidade no propósito. A obra do Espírito Santo, ela é a obra do Filho. O Filho opera e trabalha por meio do Espírito Santo de Deus. Eles trabalham juntos pela salvação da igreja. Veja, Cristo, ele deu o Espírito à igreja. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. E o Espírito que veio atuar aqui no mundo, ele dá a Cristo a igreja. Ele une pecadores pela fé ao Filho de Deus. Nós poderíamos pregar sobre isso. Nós poderíamos pregar também sobre a relação do Espírito Santo com a palavra de Deus, porque de fato essa palavra que nós temos hoje, ela é fruto do trabalhar do Espírito Santo, inspirando e capacitando homens a escrever este livro sem nenhum erro. Nós poderíamos falar sobre a iluminação do Espírito Santo na nossa mente para compreender a Bíblia, e também como ele usa a palavra para regenerar pecadores e para santificar a igreja. Mas também poderíamos falar, e de fato vamos falar hoje,
sobre o Espírito Santo e o crente, a relação do Espírito Santo conosco, com cada um de nós que cremos no Evangelho. Por isso que o tema da pregação é esse, irmãos, a obra do Espírito Santo na vida do crente. Nós vamos ver 2 pontos aqui. O crente, aliás, o Espírito Santo e o crente. Em segundo lugar, o crente e o Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo e o crente, como é que ele trabalha, né, na nossa vida. Meus amados, quando Cristo subiu, antes dele subir aos céus, na verdade, ele fez uma promessa aos seus discípulos, uma promessa encorajadora: eu enviarei a vocês outro Consolador. Esperem, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Ele vai atuar no meio de vós com poder, para que vocês sejam as minhas testemunhas até os confins da terra. E de fato, irmãos, 50 dias após a ascensão de Cristo, exatamente no primeiro dia da semana, o dia de Pentecostes, que o povo de Israel e judeus de várias localidades estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa das colheitas lá do Antigo Testamento. Exatamente naquele dia, quando a igreja estava reunida em oração, em torno de 120 pessoas, o Espírito Santo desceu com poder. O Cristo exaltado à destra de Deus derramou o Espírito Santo para capacitar a igreja, os apóstolos, para proclamar o evangelho dele em todas as línguas. E de fato foi um grande milagre que aconteceu naquele dia, porque eles começaram a pregar nas línguas de outras nações, de pessoas que estavam ali. E o evangelho se espalhou, irmãos, e pecadores se converteram com a pregação do apóstolo Pedro. De fato, um grande avivamento aconteceu, de modo que a igreja cresceu para 3.000 pessoas depois daquela pregação. Então nós confessamos que este Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, ele também foi dado a cada um de nós. Essa é a nossa confissão aqui. Creio que o Espírito Santo foi dado também a mim. Se você é um crente em Jesus Cristo, essa confissão de fé é segura. Você é habitação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O apóstolo João diz lá na sua carta que todos nós temos a unção que vem do Santo, ou seja, o Espírito Santo que nos unge, nos capacita, nos regenera, nos dá a fé para servir ao Senhor. Então não existe essa questão de categorias de crentes, aqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que ainda precisam buscar o Espírito Santo. Todos os crentes, todos aqueles que creram em Jesus Cristo, possuem o Espírito de Deus. Agora, para que o Espírito Santo nos foi dado? Porque o Pai e o Filho juntos derramaram o Espírito Santo em nossa vida. Nós confessamos que o Espírito, ele foi dado, irmãos, para nos unir a Cristo por verdadeira fé e nos tornar participantes de todos os benefícios que Cristo ganhou para nós na cruz. Então perceba como o Espírito Santo está atuando em conexão com a obra de Cristo. Perceba que quando a gente fala da redenção, você tem que entender a salvação. Tem o aspecto da aquisição da salvação, ou seja, alguém adquiriu esta salvação para nós, e esse alguém foi a segunda pessoa da Trindade, Cristo. Ele executou a obra, ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então ele garantiu a nossa salvação. Mas essa salvação precisa ser recebida pela fé. Ela precisa ser aplicada em nosso coração. E é aí que entra, irmãos, a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Perceba como ele está atuando para redimir o seu povo. Ele atuou diretamente em Cristo, desde o nascimento até a ressurreição. Pois foi o Espírito Santo quem operou no ventre da Virgem, para que ali o nosso Senhor fosse concebido,
e assumisse a nossa natureza humana. Foi o Espírito Santo que no dia do batismo de Jesus no Jordão, desceu e o capacitou para realizar o seu ministério, enquanto ele estava no seu estado de humilhação. E também foi o Espírito Santo que, no terceiro dia após a crucificação e morte de Jesus, o ressurgiu, o levantou da sepultura para a ressurreição. Mas o Espírito, ele também opera, ele aplica a obra de Cristo em nós, em nosso ser. Irmãos, Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos fazer um povo santo e zeloso de boas obras, e para nos conduzir para a vida eterna. Ele morreu para nos perdoar, para nos santificar e para nos dar a vida eterna. Mas esses benefícios, eles só são alcançados por nós, recebidos por nós, pela obra do Espírito Santo. Percebe a importância do papel do Espírito Santo na redenção da igreja? Porque se não fosse a sua atuação, se ele não fosse enviado pelo Pai e pelo Filho, tudo aquilo que o Pai planejou, tudo aquilo que o Filho executou, não teria nenhum sentido para nós, não faria nenhuma diferença na nossa vida sem a obra do Espírito Santo. Veja, qual foi a obra específica de Cristo? O anjo disse: ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvação, redenção dos pecados, que envolve três coisas. Primeiro, ser liberto da culpa do pecado, que é a nossa justificação, receber o perdão de Deus. Envolve ser liberto do poder ou do domínio do pecado, que envolve a santificação. E envolve também a nossa glorificação, que é ser liberto de uma vez por todas da presença do pecado, o que é algo que nós tanto ansiamos. Então veja, Cristo ganhou para nós o perdão, a nossa justificação. É uma obra que dependeu exclusivamente de Cristo, do seu sangue derramado. Mas como você recebe o perdão de Deus? Somente pela fé. Mas de onde vem a fé? Quem produz a fé? Quem conduz pecadores ao arrependimento? Quem abre o coração para entender e crer no Evangelho? Quem regenera pecadores? Quem nos dá um novo nascimento? O Espírito Santo de Deus. Veja que o Senhor disse que Ele nos convence do pecado. Ele produz convicção de pecado em nosso coração, para nos fazer entristecer pelos nossos pecados, para nos levar a confessar os nossos pecados a Deus, para receber a graça do perdão divino. Como Davi, na sua oração, aquela oração do Salmo 51, nos mostra o Espírito Santo atuando em Davi, levando ao arrependimento, fazendo-o confessar o seu pecado, restituindo no coração dele a alegria e a certeza do perdão divino. Então, notem, Cristo ganhou para nós o perdão dos pecados, mas somente pela fé que o Espírito produz é que nós podemos descansar na garantia e na certeza deste perdão. E ainda mais a santificação, que é a obra fundamental e específica do Espírito Santo. Ele está trabalhando em nós, irmãos, para nos fazer andar em novidade de vida, para nos conformar à imagem de Cristo, para nos fazer produzir em nossa vida o fruto do Espírito Santo. Então é Cristo quem santifica a igreja. Nós não nos tornamos santos por nós mesmos, mas é o Espírito que nos torna santos. E ser santo não tem nada a ver com uma vida legalista, onde você confia nas suas boas obras, onde você entende que é pela sua própria força e pela sua própria justiça que você tem mostrado frutos. Também não tem a ver com uma vida perfeccionista, alguém que se acha perfeito e superior aos outros crentes por si mesmo. Não. Ser santo é uma obra do Espírito Santo que nos torna
que nos faz apartar-se do pecado para nos consagrar a Deus. Essa é a obra dele, nos santificar para Deus, nos aperfeiçoar para a eternidade. É claro que nós temos uma responsabilidade nesta santificação. A Bíblia fala que nós devemos perseguir a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor, mas isso só é possível porque Ele opera em nós o querer e o realizar. É o Espírito Santo, pela sua presença capacitadora, que nos santifica para Deus. E a nossa glorificação final, irmãos, aquilo que nós almejamos, um corpo perfeito, sem mancha, sem enfermidade, sem mais ser tentado ao pecado. Cristo já ganhou isso para nós. A nossa glorificação, ela é tão certa que Paulo fala lá em Romanos 8, como se ela já tivesse acontecido. Aos que chamou, justificou, e a estes também glorificou. O Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e deu a ele um corpo glorificado, esse mesmo Espírito, ele vai atuar no dia da volta de Cristo para também nos dar um corpo aperfeiçoado, igual ao de Cristo. Isso é tão certo, irmãos, que Paulo chama o Espírito Santo de penhor da nossa herança, ou seja, uma garantia de que a vida eterna é uma realidade para nós. Ele diz que nós já fomos selados, colocados à parte por Deus para a vida eterna. Então isso é a obra do Espírito Santo, ele nos une a Cristo e nos faz participar de todos esses benefícios. Mas nós também confessamos aqui que o Espírito, e isso é cada crente pessoalmente confessando, o Espírito me fortalece e fica comigo para sempre. Que conforto, que privilégio para nós, não somente confessar essa verdade, mas experimentar essa verdade. O Espírito Santo nos fortalece e fica comigo para sempre. Você continua perseverando em sua fé, você continua produzindo frutos de gratidão a Deus, você continua crescendo e desenvolvendo a sua vida cristã e a sua santificação, porque o Espírito está atuando em você, porque o Espírito está fortalecendo você. Ele me fortalece e fica comigo para sempre. De que forma o Espírito nos fortalece? Nós podemos dizer algumas coisas. Primeiro, ele nos capacita com os dons de Deus. O apóstolo Paulo vai mostrar isso, irmãos, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele vai mostrar que é o Espírito Santo quem está derramando dons sobre a sua igreja. Ele capacita os crentes com qualificações, habilidades, capacitações para trabalhar visando um único fim proveitoso: a edificação do corpo, e para que nós cooperemos uns com os outros na nossa caminhada cristã. É o Espírito Santo quem está capacitando a igreja. É o Espírito Santo quem está também derramando dons no sentido de dar homens oficiais à sua igreja. Isso é dom dele também, para abençoar o corpo de Cristo. Lá em Atos 20, 28, quando Paulo fala aos presbíteros de Éfeso, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, quando a gente vê dons na nossa vida sendo usados para edificar a igreja, quando a gente vê homens sendo levantados para servir como diáconos, presbíteros e ministros da palavra, é o Espírito atuando no meio do corpo de Cristo. É Cristo trabalhando na igreja, edificando a sua igreja pela obra do Espírito Santo. Mas o Espírito, ele faz mais. De que forma ele nos fortalece? Também no sentido de nos auxiliar em nossas fraquezas e aperfeiçoar as nossas orações. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 8, 26. O apóstolo Paulo diz que nós somos fracos e não sabemos orar como convém.
E aí o Espírito Santo atua em nós, não somente nos encorajando a oração, mas também aperfeiçoando as nossas orações para chegar na presença de Deus. O Espírito Santo, ele também está nos fortalecendo, nos guiando a toda a verdade, nos ensinando todas as coisas que Cristo ordenou e nos guiando a toda a verdade. Foi essa promessa que encorajou os discípulos. Percebam, irmãos, que em João 14, eles estavam muito tristes, muito desanimados. O Senhor, que conviveu com eles 3 anos, atuando ali juntamente com eles no ministério, pregando, realizando milagres, o Senhor haveria de deixá-los no dia seguinte, e de forma trágica e dolorosa, por meio da crucificação. E eles estavam perturbados, tristes, desanimados, e Jesus começa o sermão logo dizendo assim: não se perturbem no coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, continuem crendo, e esperem, porque não deixarei vocês órfãos, mas enviarei para vocês o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade, e os fará lembrar das coisas que eu tenho ensinado. Irmãos, veja como muda a situação dos discípulos. Eles não estão mais tristes. Tanto é que quando Jesus sobe à vista deles, a Bíblia diz que eles voltam cheios de júbilo para Jerusalém e para esperar a promessa que vem do alto do Espírito. Então nós não somos mais pobres do que os apóstolos, porque Jesus não está pessoalmente conosco. Pelo contrário, irmãos, Ele está presente conosco em todo o tempo, para nos fazer compreender a verdade da Bíblia e permanecer nela. Essa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, ela é hoje também usada por Ele para nos levar ao entendimento. Ele quem nos ilumina a mente para conhecer a verdade do Evangelho. Se um ímpio pega a Bíblia, ele fica ali confuso, desorientado, ele não sabe de nada o que ele está lendo ali, porque está cego. Mas quando você começa a ler, entender, e quando a palavra de Deus vai trazendo alegria ao seu coração, vai trazendo ânimo a você, é porque o Espírito Santo está operando a iluminação, guiando você na verdade. Mas Ele faz mais, irmãos. Ele nos consola no meio das nossas aflições. Ele é chamado assim por Cristo: darei a vocês outro Consolador. E essa palavra Consolador, em algumas versões, ela é traduzida como advogado, e a palavra original significa Paráclito, aquele que está ao lado, aquele que foi chamado para estar do seu lado em todo o tempo. Isso por isso que a ideia de advogado, aquele que está presente ali para trabalhar por você constantemente. Então, Jesus fala: eu darei a vocês outro Consolador. Mas esse outro aqui quer dizer outro da mesma espécie, outro parecido comigo. E de fato, irmãos, aquele Espírito que confortou os apóstolos nas suas aflições, no meio das perseguições que eles enfrentaram por pregar o Evangelho, Ele continua hoje também atuando em nós. Ele fica comigo para sempre. Nós confessamos aqui: Ele habita em mim e fica comigo para sempre. Porque nós não estamos isentos de sofrimento. Nesse mesmo sermão, Jesus vai dizer, não sei, talvez no final do capítulo 16, Ele vai dizer que no mundo teremos aflições. Mas Ele fala: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, porque o Espírito Santo virá, o Consolador estará com você. Então, quando você suporta com perseverança as aflições, quando você passa no teste das provações, é porque o Espírito Santo está operando ali no seu coração, lhe dando força, lhe dando paciência para permanecer firme. Se não fosse o Espírito Santo, irmãos, na menor aflição,
nós entraríamos no mais profundo desespero, se não fosse a presença dele no nosso coração. Mas essa é a primeira parte da pregação, né? O Espírito Santo e o crente, como é que ele trabalha, como é que ele opera em nós. Mas vamos olhar também para nós, o crente e o Espírito Santo, a nossa relação com o Espírito Santo. Nós sabemos que a obra específica dele é a nossa santificação. E que essa obra, ela envolve a nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele fala aos filipenses: olha, irmãos, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Ele está falando de santificação ali, não é que você vai cooperar com Cristo para a sua salvação, não. É para você santificar-se para Deus. Aí ele vai dizer, porque o Espírito, porque Deus, né, e aqui Deus, o Espírito Santo, é quem opera em vós o querer e o realizar. Então, nosso privilégio, somos a habitação do Espírito Santo. A nossa responsabilidade, honrar esse Espírito que está em nós. De que forma fazemos isso? Primeiro, não entristecendo o Espírito de Deus. No contexto de santificação, o apóstolo Paulo diz aos Efésios: não entristeçais o Espírito para o qual vocês foram selados para a vida eterna. E de que forma nós entristecemos o Espírito? Isso já mostra que ele é um ser pessoal, não é uma energia impessoal, mas um ser que se entristece. De que forma o entristecemos, irmãos? É quando nós pecamos, é quando nós nos rebelamos contra Deus, é quando a ira, a gritaria, a difamação, a desonestidade, o roubo, a mentira, a imoralidade começa a tomar conta de nós. Mas o outro lado da moeda é verdade também. Ele se entristece quando nós o ofendemos com os nossos pecados, mas ele se alegra quando nós obedecemos a Deus e vivemos segundo o seu Evangelho, quando nós falamos a verdade em amor, quando nós falamos palavras que edificam e não palavras que machucam e destroem, quando nós trabalhamos fielmente para acudir o necessitado, quando nós expressamos bondade, compaixão e disposição para perdoar outros. É o Espírito Santo que atua em nós e nós estamos, de certo modo, alegrando ao Senhor e a Deus, o Espírito Santo. A outra exortação de Paulo, da nossa relação com o Espírito Santo, é para termos cuidado para não apagar o Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, ele diz: irmãos, não apagueis o Espírito. Entenda isso no contexto. Paulo diz isso no verso 19, logo depois ele fala: não desprezeis as profecias. Então, como é que eu apago o Espírito Santo? Desprezando a palavra de Deus. Ele nos ilumina, ele nos ensina, ele nos consola com a palavra de Deus. E apagar o Espírito, irmãos, é isso. É desvalorizar as profecias. É você não valorizar o ensino da Bíblia. É você não dar valor ao instrumento que Deus usa para fortalecer a nossa fé. Então, quando, por exemplo, eu falto os cultos onde a palavra é ensinada e pregada, quando a minha Bíblia permanece fechada e empoeirada na minha casa, na estante de casa, quando, mesmo estando presente no culto, mas estou desatento à pregação do Evangelho, eu estou cooperando para apagar a obra do Espírito. Uma igreja, por exemplo, uma igreja onde o culto é dominado por emoções superficiais, onde as pessoas são seduzidas a expressar suas emoções, mas ali não há a pregação fiel do Evangelho, a exposição das Escrituras. Essa igreja, por meio desse culto, está apagando a obra do Espírito, porque o Espírito atua por meio da palavra. E onde essa palavra não é ensinada e pregada fielmente, por mais emoções que surjam, por mais louvores que haja ali, até choro, a obra do Espírito está sendo apagada.
São dois extremos que a igreja tem que evitar aqui. De um lado, o emocionalismo vazio, barato, né? Aquela ênfase em experiências extraordinárias, a parte da palavra de Deus, a palavra colocada à parte. E o outro lado também, o intelectualismo raso, vazio também, pessoas que se dedicam ao estudo da Bíblia, à teologia, mas não submissas à direção e à iluminação do Espírito Santo, mas pelo seu próprio orgulho pessoal. Não. Tudo isso é apagar o Espírito. Mas a Bíblia nos chama a duas coisas aqui: andar no Espírito e encher-se do Espírito. Irmãos, a Bíblia fala, Paulo diz em Gálatas, andeis no Espírito. E aí ele vai dizer que esse andar aqui tem a ver com procedimento, conduta de vida, comportamento. Ele vai mostrar como é que eu ando no Espírito. Abstendo-me das obras da carne e manifestando o fruto do Espírito. Ele vai falar desse fruto, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, irmãos, quando a nossa vida ela mostra o fruto do Espírito, quando a nossa vida ela parece com Cristo, nós estamos de fato andando no Espírito Santo. Mas há uma outra palavra importante aqui que eu queria destacar: encher-se do Espírito. Irmãos, o apóstolo Paulo falando também ali naquele contexto de santificação, ele vai dizer: irmãos, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele vai explicar como é que nós nos enchemos do Espírito Santo. Falando entre vós com hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus e se submetendo ao Senhor. O que é um crente cheio do Espírito Santo? O que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo? Falar em línguas que ninguém entende? Receber novas revelações do Espírito? Não, irmãos. O crente cheio do Espírito Santo é descrito ali em Efésios 5. Perceba que um crente cheio do Espírito Santo é aquele que se submete à palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, na igreja, na família e na sociedade moral, na sociedade em geral, melhor dizendo. O que é um marido cheio do Espírito Santo? É aquele que ama a esposa como Cristo amou a igreja. O que é uma mulher cheia do Espírito Santo? Paulo vai dizer, é aquela mulher que se submete ao seu esposo e deixa ser liderada por ele, como Cristo, aliás, como a igreja se submeteu a Cristo. O que é um jovem cheio do Espírito? É aquele filho da aliança que obedece e honra aos seus pais. E um pai e uma mãe cheio do Espírito é aquele que ensina aos seus filhos e os disciplina no caminho do Senhor. Mas também, se você é empregado, se você é patrão, a Bíblia também te chama a ser cheio do Espírito, sendo um empregado fiel ou um patrão justo no seu trabalho. No contexto da igreja, o que é um crente cheio do Espírito? Basta a gente olhar para a igreja primitiva. O Espírito foi derramado sobre a igreja e diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E como é que eles manifestaram isso? Proclamando o Evangelho, mas também vivendo, Atos 2,42, né? Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E você precisa se perguntar, do que é que eu estou cheio? Eu estou cheio do Espírito Santo? Ou as coisas do mundo têm preenchido o meu coração? Quero terminar com uma palavra que o apóstolo João falou na sua carta, 1 João 4,13, ele falou: sabemos que permanecemos nele, em Cristo, e ele em nós, pelo Espírito que nos deu.
Nós sabemos que temos comunhão com Cristo e desfrutamos de todos os seus benefícios pelo Espírito que Ele nos deu. E eu queria terminar fazendo um teste com os irmãos aqui. O pregador inglês, Martin Lloyd-Jones, ele comentando esse texto do apóstolo João, ele apresenta alguns testes pelos quais você precisa fazer para saber se realmente você tem ou não o Espírito Santo. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim? Como é que eu sei que eu estou unido a Cristo e participo dos seus benefícios? Em outras palavras, como é que eu sei que eu sou convertido, que eu sou salvo, que o Espírito Santo está em mim? Ele diz aqui, primeiro, preocupação intensa e sincera com as coisas do alto e não com as coisas da terra. Um crente que tem o Espírito Santo, ele pensa nas coisas do alto. Ele não vive apegado às coisas terrenas deste mundo. A mente, o coração dele se ocupa com as coisas da eternidade, com as promessas de Deus, com aquilo que Deus está preparando para nós. Um crente que tem o Espírito Santo, ele tem convicção de pecado. Ele diz como Paulo, em mim não habita bem nenhum, miserável homem que eu sou. E você se sente assim em alguns momentos da sua vida, quando você ofende a Deus com seus pecados? Você fica indiferente a isso? Ou será que se abate sobre você uma tristeza, um choro, uma humilhação mesmo por ter pecado e ofendido a Deus? Isso, se você se ofende, se você se entristece com seus pecados, você tem o Espírito Santo. Mas também fé genuína em Cristo e submissão ao seu senhorio. Isso mostra também quem tem o Espírito Santo. Quem não reconhece Jesus como Senhor e Salvador ainda não recebeu o Espírito de Deus. O mundo não o conhece. Ele diz aqui no seu sermão aos discípulos, porque o mundo está cego para as verdades espirituais. Para o mundo, Jesus foi apenas mais um profeta dentre tantos outros, ou um grande guru ou mestre. Não. Quem tem o Espírito crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, segue verdadeiramente a Jesus. E Paulo disse, né? Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode se submeter a Cristo como discípulo se não for pela obra do Espírito Santo. O quarto teste é: você tem percebido em você um conflito, uma batalha constante, todos os dias, entre a carne e o Espírito, entre fazer a vontade de Deus ou a vontade do seu coração? Você experimenta isso? Se você tem experimentado essa luta cada dia, é um sinal de que o Espírito está ali, no seu coração. Aquela luta de Paulo em Romanos 7, eu quero fazer o bem, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E um homem não regenerado, uma pessoa não regenerada, não tem essa batalha no coração dele, porque o que domina ele é o velho homem, a velha natureza. Mas você vive esse conflito, e isso é bom, porque você percebe a obra do Espírito. O outro teste é a consciência humilde de que o Espírito Santo está agindo em você. Meus irmãos, Ele opera em nós o querer e o realizar. Se de repente você olha para si e vê, você, em sua fraqueza, você vê Deus agindo em você, realizando boas obras, sendo um crente que é bênção para outras pessoas, está sendo usado de alguma forma para abençoar a outros, cheio de boas obras, você não vai se orgulhar como fariseu: Senhor, graças te dou porque não sou como os outros, eu sou uma pessoa boa, eu faço tantas boas obras. Não, você vai dizer, você vai ficar espantado: eu, um pecador, sendo usado por Deus para fazer a sua obra. Eu só tenho que agradecer por isso, porque é Ele que está atuando em mim. Isso não vem de vós, é dom de Deus, o Senhor diz. As boas obras é dom de Deus para nós. Então, se você percebe esse operar do Espírito na sua vida, incentivando você a viver para a glória de Deus,
saiba que o Espírito está atuando no seu coração. Eu quero terminar também dizendo, se porventura alguém que ouviu essa pregação aqui, chegou à conclusão de que, eu não conheço, nunca ouvi falar do Espírito Santo, eu acho que eu não tenho o dom do Espírito Santo, eu vejo tantos pecados, tantas fraquezas na minha vida, não vejo crescimento, o que fazer? Fazer aquilo que Cristo disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Espírito Santo dará o Espírito Santo a quem pedir. Então ore, bata na porta, busque a Deus. Senhor, me dá do teu Espírito, derrama do teu Espírito na minha vida, me enche do teu Espírito, Senhor. E a promessa é que Ele vai abrir a porta e derramar a sua bênção. Mas se você é um crente que tem visto de alguma forma que não tem crescido tanto em santificação, que talvez não tenha sido tão dedicado ao serviço do Senhor, ore pela plenitude do Espírito também, você. Porque a Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Devemos clamar ao Senhor, irmãos, que Ele nos encha do seu Espírito, que Ele nos faça uma igreja cheia do Espírito Santo, para que possamos ser bênção na comunidade em que estamos inseridos pela providência de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo na vida da igreja. E é esta obra que o Senhor deseja ver em nosso meio e em nosso coração. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra e pela obra do Teu Espírito Santo na vida do crente, nos santificando, nos iluminando a mente para conhecer a Tua verdade, nos consolando em nossas aflições. Ó Senhor, opera em nós cada vez mais pelo Teu Espírito e nos enche desse Espírito, Senhor, para sermos uma igreja zelosa de boas obras, uma igreja cujo alvo é glorificar a Cristo. Capacita a cada irmão, a cada irmã aqui presente, a cada jovem, para que possamos nós manifestar o fruto do Espírito Santo no nosso dia a dia. Sabemos que de nós mesmos não é possível, mas temos a garantia do Senhor, de que o Espírito Santo já habita em nós, permanece conosco para sempre, e é dele que vem a nossa força, a nossa suficiência. Capacita esta igreja com dons, para que possamos nós testificar de Cristo neste mundo carente da verdade, do Evangelho da salvação. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.